Meus irmãos, hoje nós vamos refletir na palavra de Deus e o tema da mensagem desta manhã é: fracassar não é cair, é permanecer caído. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você já fracassou alguma vez na sua vida? Você já caiu alguma vez na sua vida? Ou melhor, você já errou alguma vez na sua vida? Aí alguns vão falar assim: ah, pastor, errar é humano. O ditado popular é: pastor, errar é humano, perdoar é divino, né? A segunda vez, mas pela terceira vez já é desprovido de inteligência, dependendo, né? Alguns falam. Mas é interessante, pessoal, quando a gente pega na concepção bíblica, fracassar, todo mundo pode fracassar. Todo mundo, às vezes, vai ter a possibilidade de cair. Porque a Bíblia fala: aquele que está de pé, cuide-se, tome cuidado, vigie para que não caia. Mas isso, a queda, o tropeço, não vai caracterizar o nosso fracasso. O que caracteriza o meu e o seu fracasso é quando nós desistimos e nos rendemos ao fracasso que nos acometeu. Ou seja, eu caio e falo: acabou minha vida. Eu caio ou erro e falo: não tem mais jeito para mim. Já tentei diversas vezes. Então essa falta de persistência ou tentar de novo caracteriza como um fracasso. Aí sim, eu sou um fracassado. Por quê? Porque eu caí e me nego a levantar. E nós vamos ver agora um homem de Deus que iniciou bem o seu ministério, que iniciou bem o seu chamado e, mesmo iniciando bem, no meio deste chamado, sabe o que aconteceu com ele? Ele caiu. Mas, pastor, ele era homem de Deus? Não só homem de Deus, mas a sua família era uma família crente. Ele era uma família cristã. E mesmo sendo uma família cristã, ele volta para trás. Então, eu gostaria de refletir hoje sobre a vida de um homem de Deus chamado João Marcos, mais conhecido como Marcos, que vocês já vão saber um pouquinho sobre a vida dele. Então, por favor, abram as suas Bíblias, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo de número 36. Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, capítulo de número 15, verso de número 36. Leremos até o verso de número 41. Aqueles que encontraram, digam glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor. A gente espera um pouquinho mais. Quem não tiver Bíblia, pega carona com crente do seu lado, ou pode ver no telão aqui também, que é uma bênção. Mas já vou te adiantar. Crente tem que ter Bíblia física, pessoal. Se você é crente, tem que ter uma Bíblia física. Até o detalhe, se tiver alguém aqui nessa manhã que não tem Bíblia na sua casa, uma Bíblia física, querer uma Bíblia, levanta sua mão que você vai ganhar a Bíblia hoje. Tem alguém aqui que não tem Bíblia e quer ter uma Bíblia? Ou todos já têm Bíblia? Quem não tiver Bíblia, não se envergonhe, não. Ah, pastor, não tenho Bíblia, eu queria uma Bíblia para fazer meus devocionais, orações, tal. Levanta a mão, o Bíblia vai entregar a Bíblia bonita para que você possa fazer os seus devocionais. Diz assim o texto da palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo de número 36 em diante. Subtítulo: o desentendimento entre Paulo e Barnabé. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Amém. Curva a cabeça e feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, humildemente me apresento diante do teu altar, com temor
e o tremor de sua palavra. Te peço perdão de todos os pecados que cometi no olhar, nos pensamentos, no falar, em gestos, te peço perdão. Leva minha mente e o meu coração cativo a ti, juntamente com a tua igreja, para que possamos compreender a tua palavra. E a semente dela que está sendo lançada gere em nós vida, vida essa com abundância, uma vida, Senhor, que realmente valha a pena ser vivida. Nós te glorificamos por tudo. Repreende toda obra do mal, jugo das trevas, tudo aquilo que nos impede de recebermos um pouco mais da tua palavra nesta manhã, que caia por terra no nome de Jesus e fala conosco, por intermédio do teu Espírito Santo, através das Escrituras Sagradas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. É interessante que na palavra de Deus, pessoal, quando a gente começa a ler a Bíblia, em nenhum momento de toda a história bíblica, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus mostrava os seus servos perfeitos. Não. Deus sempre fez questão de mostrar que por mais que um homem ou uma mulher era usado por Deus, esse homem e esta mulher, ela era imperfeita ou tinha possibilidade de cair. Mas qual que era a diferença? Quando eu não me entrego à queda que me acometeu. A gente vê isso quando Abraão é caracterizado na Bíblia como o pai da fé, certo? Olha, esse daqui é o pai da fé, o pai de muitas nações. Mas Abraão, ele mente. Fez uma mentira quando ele estava entrando numa das províncias do Egito e ele fala para Sara que é sua mulher. Olha, Sara, não fala que você é minha esposa porque você é muito bonita e o pessoal daquela cidade vai querer, sabe fazer o quê? Me matar para ficar com você. Então você fala que você é minha irmã. Abraão, o homem de Deus, o pai da fé, mentiu e tem consequências dessa mentira. A gente vê depois a descendência também dele como Jacó, mentindo para o seu pai Isaque para pegar a bênção da primogenitura. Embora Esaú, o irmão mais velho, embora gêmeos tenham nascido juntos, ele vende a bênção da primogenitura, mas quando o pai Isaque não tinha mais a visão, foi invocar e impetrar a bênção sobre o seu filho através de uma oração, ele coloca a mão e depois ele pergunta: você é o meu filho Esaú? Jacó, um dos patriarcas, sabe o que fala? Sou eu mesmo, sou o seu filho Esaú. Então Jacó, ele mente. A gente vê Davi, o homem segundo o coração de Deus. E o homem segundo o coração de Deus, nós sabemos de toda a narrativa bíblica, que ele depois faz o Salmo de número 51, ele comete um adultério e um assassinato, quando mata Urias, marido de Betseba. E onde que está isso, pastor? Tudo está na Bíblia. Deus, então, em toda a trajetória bíblica, quando nós estamos lendo, ele fez questão de mostrar as falhas e as imperfeições do povo dele, mostrando que todos nós somos dependentes da graça de Deus, todos. E é interessante que quando Deus mostra essas dificuldades do próprio povo e das suas imperfeições, ele coloca toda a humanidade embaixo, sabe de onde? De uma única sentença. Que sentença é essa? A que está em Romanos 3, versículo 23, que fala: pois todos pecaram e carecem da graça ou da glória de Deus. Ele está dizendo: olha, todo mundo pecou, não existe um justo sequer na terra, não existe ninguém que faça o bem e não peque, porque todos, a humanidade inteira pecou e carecem da graça de Deus, do amor de Deus, desse favor imerecido. E quando a gente agora passa para esse contexto, meus irmãos, nós sabemos que o apóstolo Paulo se converte em Atos capítulo 9. Ele respirava ameaças contra a igreja e quando ele estava indo no caminho de Damasco, uma luz aparece para ele e Jesus Cristo fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fala: por que, Senhor? Tem toda uma narrativa, o coração de Paulo é convertido e ele vai ficar em stand-by ali em uma cidade. Depois ele volta para Jerusalém e Barnabé, o homem de Deus, o auxilia.
e fala: Paulo, você não pode ficar aí parado. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa pregar o evangelho. Você precisa se movimentar para Deus. Deus te salvou, Deus te libertou, o seu coração foi convertido para que você trabalhe no reino. O apóstolo Paulo, então, faz juntamente com Barnabé a sua primeira viagem missionária. E nessa viagem missionária que eles fazem, eles evangelizam alguns lugares, algumas províncias, e quem que vem juntamente com eles, que era primo de Barnabé? Barnabé tinha um primo chamado João Marcos. João, mais conhecido como Marcos. E Barnabé fala para Paulo: Paulo, a gente vai fazer uma viagem missionária? Vamos levar o meu primo? Meu primo é crente. Meu primo, ele é homem de Deus. Vamos lá, a gente está fazendo essa viagem missionária, a gente está pregando o evangelho, pegando navio, indo para uma cidade, indo para outra, constituindo igrejas, evangelizando, falando do amor de Deus. Vamos levar João Marcos com a gente? Vamos, pega lá o Marcão, vamos com a gente. Entram no navio e vão ali para a cidade de Chipre, depois vão para outra cidade, eles saem de Jerusalém e começam a pregar o evangelho. Então Marcos embarca nessa missão juntamente com Paulo e Barnabé em suas viagens missionárias. Mas olha que interessante, Marcos, antes dele vir trabalhar com Paulo e com Barnabé, ele já vivia no ambiente da igreja. Por quê? A casa da mãe de Marcos era um ambiente de culto de oração. Como assim? Olha o que está escrito em Atos, capítulo 12, versículo de número 12. Olha só, Atos 12, 12. Essa passagem aqui, ela remete e fala naquele momento que Pedro estava preso por pregar o evangelho, um anjo aparece, liberta ele, aonde a igreja estava numa casa orando. A igreja estava numa casa orando, intercedendo por Pedro, para que Pedro fosse liberto daquelas cadeias. Pedro é liberto de uma maneira miraculosa, volta para essa casa onde os crentes estavam reunidos. Que casa é essa? Olha só, percebendo isso, Pedro, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Ou seja, a mãe de Marcos abria a porta de sua casa para que as pessoas se reunissem e fizessem o quê? Pequenos grupos de oração, para a pregação do evangelho. Eles faziam isso. Então, Marcos, olha só, ele já nasce no ambiente da igreja, já nasce num ambiente espiritual onde todos estão ouvindo o evangelho. Ele via a sua mãe abrindo a porta da sua casa para receber os irmãos e falando: sejam bem-vindos, entrem, por favor, fiquem aqui. Então Marcos já estava ali, nesse ambiente de igreja. Aí então, ele já vivendo neste ambiente da igreja, ele começa a sua missão como auxiliar de Barnabé e também como auxiliar de Paulo. Aonde que nós vemos isso? Atos, capítulo 13, versículo de número 5. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Chegando a Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Então Paulo e Barnabé, na frente do ministério, iam nas sinagogas judaicas, onde era lida a Torá e os pergaminhos da lei. Então eles iam lá, liam o pergaminho da lei e anunciavam a Cristo Jesus. E quem que estava auxiliando nesse trabalho da sinagoga? João Marcos, que tinha saído da sua casa, da casa da sua mãe, e começou a trabalhar com eles como auxiliar. E olha que interessante, mas tem um exato momento que, por pregar o evangelho muitas vezes ele nos convida a uma perseguição gratuita. Quantos aqui às vezes já tiveram perseguições gratuitas? Do nada a gente começa a ser perseguido, do nada acontece coisas à nossa volta, do nada situações que aparentemente estavam boas e em paz, viram do dia para a noite ou de uma hora para outra, a gente nem sabe. Ou seja, por eles pregarem o evangelho, principalmente no primeiro século, no século I, tinha uma grande perseguição sobre a igreja. Perseguição essa do imperador Nero, o louco.
Nero era terrível, que perseguia a igreja, ou seja, existia uma perseguição da igreja no primeiro século, tanto com os judeus, uma perseguição então religiosa contra todos aqueles que se converteram, e começou a ter agora também uma perseguição política com o louco do Nero. Então imagina, perseguição religiosa, perseguição política contra os crentes. Todos aqueles que se levantavam para pregar a Jesus Cristo eram perseguidos. E Nero, intitulado como o imperador louco, foi um dos mais terríveis, porque Nero atribui o incêndio de Roma lá, no primeiro século, aos cristãos. Por quê? Tem aproximadamente uma parte da cidade, quase que 60% da cidade de Roma foi queimada, para vocês entenderem. Os outros 40% não foram queimados. Olha como Nero atribui para os cristãos. Porque esse 60% que foi queimado ali, 40% não foi. Nos 40% que não foram queimados, geograficamente e demograficamente, tinha maior concentração de cristãos convertidos. Ou seja, aonde os cristãos estavam ali no primeiro século em Roma, não queimou minha casa. Minha casa ficou bonitinha, ficou em pé, tranquilinho, cuidando do meu quintal. E dos outros que não eram uma população tão densa como cristão, queimou tudo. O que Nero fez? Nero mandou perseguir ainda mais os cristãos, mandando matar, empalar, fazer postes de iluminação com os cristãos, colocar piche nos cristãos e tacar fogo. Já disse isso aqui numa outra oportunidade. Quando você andava no meio da rua, na época que Nero estava reinando, você falava, nossa, que rua iluminada aqui para o comércio, para eu poder comprar algumas coisas. Você olhava para o poste, era um crente pegando fogo. Era um cristão que Nero começou a perseguir a igreja. E no meio de toda essa perseguição, quem que estava pregando o evangelho? Paulo e Barnabé. Quem que era o auxiliar? Marcos. Marcos falou, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar nessa luta, eu vou ficar nisso daí, mó provação. Tô vendo que Paulo quase foi morto. Tô vendo que meu primo Barnabé também tá passando mó dificuldade, mó pindaíba. Lá na casa da minha mãe eu tenho arroz, feijão e o ovo para comer. Não tem essa perseguição, é mais em paz, é mais tranquilo. Sabe o que ele faz? Marcos, então, abandona o barco. Fala, ó, sinto muito isso daqui, agora não é para mim, agora eu tô saindo fora. E aonde a gente vê isso? Olha em Atos, capítulo 13, versículo de número 13, Atos 13, 13. De Pafos, Paulo e os seus companheiros navegaram a Pergê, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para onde? Para Jerusalém. Meu, vocês vão ir sozinhos agora. Não dá mais para mim, não. Esse negócio de pregar o evangelho, passar dificuldade, perseguição, risco de morte, risco de vida, não é para mim. Eu vou deixar. E ele faz o quê? Deixa Paulo e Barnabé e volta para Jerusalém, para sua mãe, num lugar mais tranquilo e protegido. Ok, o apóstolo Paulo deixa e continua pregando o evangelho, continua falando do amor de Deus, continua evangelizando junto com Barnabé. Só que daí em um momento, Paulo e Barnabé, o texto que nós acabamos de ler, chegam para conversar e numa conversa eles falam, olha, a gente precisa agora voltar lá para as cidades que a gente pregou o evangelho. A gente pregou o evangelho em tantas cidades, vamos voltar para que a gente possa ver como que tá os crentes e os cristãos que receberam a palavra e as boas novas de salvação. Tá bom. O que Barnabé faz? Olha o que Barnabé fez, pessoal. Ô Paulo, legal, vamos voltar sim para ver como que tá essas igrejas. Mas sabe quem eu gostaria de levar? Eu gostaria de levar meu primo. Que primo? Marcos, para ir com a gente. Que Paulo fala? O quê? Você acha prudente levar alguém que nos abandonou? Meu, acabou de deixar a gente na mão. Você quer voltar com esse camarada que deixou a gente na mão? Ou seja, eu confiei nele. Ele trabalhou com a gente. Agora, quando o bicho tava pegando, sabe o que ele fez? Deu linha na pipa. Vou sair daqui. Pulou fora do barco. Ele nos abandonou. E o apóstolo Paulo fala no texto, você acha prudente nós trabalharmos com alguém que nos abandonou? Não, comigo ele não vai.
trabalhar comigo, o apóstolo Paulo falando, trabalhar comigo ele não vai. Barnabé tenta convencer Paulo, não tem. E a Bíblia diz que nós acabamos de ler, teve uma discussão ferrenha, uma discussão intensa, ou seja, não chegamos no entendimento. Olha que interessante, como não chegamos no entendimento, você vai para um lado, eu vou para o outro. Existiu uma separação na igreja do primeiro século. Não dá, com ele não trabalha. Paulo sai e fala, Silas, vem para cá, você vai agora trabalhar comigo. Aí nós vemos depois, no capítulo 16, Paulo e Silas na prisão, com grandes libertações que Deus usa. Ou seja, Paulo fala, não vou trabalhar mais com Marcos, sabe por quê? Porque começou a trabalhar comigo, eu pensei que ia dar certo, eu investi na pessoa, eu fui ali e nós estamos juntos trabalhando para o reino de Deus em expansão. Ele chega e fala assim, agora eu não quero mais, quero voltar. Meu, a gente contava com você. Comigo ele não trabalha mais. O que Barnabé fez? Tá bom. Pega então João Marcos, volta para outra cidade de Chipre e Paulo com Silas vão para outras cidades para pregar o evangelho. Mas olha que interessante, Marcos, homem de Deus, servo de Deus, abandonou o barco. Ele cai. Ele recua naquilo que Deus tinha colocado para ele fazer. E quando Marcos recua, a gente pode aprender algumas coisas com esse texto, meus irmãos. Primeiro, que a gente aprende, cair não te desqualifica. Permanecer caído, sim. Fale para a pessoa que está do seu lado, cair não te desqualifica. Permanecer caído, sim. Ou seja, eu posso cair. Não que eu deva cair, porque a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas detalhe, eu posso cair, mas eu não posso permanecer caído, porque o que vai me desqualificar para o trabalho, nesse contexto, para o reino de Deus, é eu cair, errar e continuar no erro e não querer mudar. Ou seja, não é porque eu abri uma empresa e eu fali essa empresa ou que eu quebrei, tive que abrir falência, não significa que eu sou um fracassado. Mas quando eu falo acabou, nunca mais vou empreender, aí sim caracteriza um fracassado. O fracassado é aquele que não quer tentar de novo, porque caiu, porque se frustrou, porque tem medo. Não, isso assim é o fracassado. Mas permanecer caído, meus irmãos, não é opção para o homem e a mulher de Deus. É o seguinte, já que eu caí, já que eu errei, já que eu me frustrei, já que eu abri falência, já que isso daqui não foi do jeito que eu queria, e eu vejo que eu errei, eu não vou permanecer caído. Eu vou fazer a diferença. Por quê? A gente tem que aprender algumas coisas. Porque o cair não nos desqualifica. Porque o recuo de Marcos foi real. Isso a gente tem que ver, pessoal. Quando a gente cai, tem que reconhecer e não romantizar. Porque às vezes o perigo da igreja contemporânea ou igreja moderna é romantizar tudo. Não. É romantizar. Ah, não, ele caiu, passa pano. Não tem passar pano. Paulo não passou pano para Marcos. Caiu sim, não dá para trabalhar com você. Caiu sim, errou agora, não dá para trabalhar. Ele não passou pano, ai, deixa eu ver se vai ficar chateado, deixa eu ver se vai ficar... Não, o apóstolo Paulo falou, ó, eu não trabalho com ele, porque estava e ele abandonou o barco. Agora ele não tem maturidade ainda para isso. Ele abandonou o barco na hora que a gente estava pregando o evangelho, fazendo a obra. O apóstolo Paulo, a gente acabou de ler no texto, ele fala, comigo ele não trabalha. Só que a gente, às vezes, quer ser mais santo e justo que Deus. Ah, não, vê o coração. Ah, não, vê isso. Não, meus irmãos. Marcos fracassou. A Bíblia diz que ele fracassou. O capítulo 13 mostra que ele abandonou. Ele sabia o que ele deveria fazer, ele abandonou o barco, abandonou pessoas. Ele abandonou. E Paulo fala, comigo ele não trabalha. Ou seja, é interessante que a Bíblia não vem passando pano, porque Marcos abandonou o time. E quando Marcos abandonou, olha a maturidade do apóstolo Paulo, que escreveu mais de 70% no Novo Testamento. Olha o que Paulo fala em Atos capítulo 15, versículo de número 38.
Olha o que ele fala. Barnabé fala, vamos levar meu primo? Olha o que Paulo falou. Paulo, porém, não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Dentro da igreja, dentro do evangelho, estão percebendo isso? Paulo fala, vamos chamar essa pessoa para... Olha só, se a gente for contextualizar, vamos chamar essa pessoa aqui para trabalhar com a gente? Paulo fala assim, não, ela não. Se fosse a gente quer ser mais justo que Paulo, não, vamos, olha só, vê o coração. Paulo fala, não, comigo não trabalha. Mas por que, Paulo? Porque trabalhou. Ele trabalhou comigo. Ele sabia o que deveria fazer. Ele foi treinado. Ele já sabia. O Senhor já colocou incumbências e responsabilidades sobre ele. E ele, quando viu que o calo apertou, que ficou difícil, sabe o que ele fez? Abandonou o barco. Nos abandonando e voltando para Jerusalém. Ele não aguentou a luta. Ele não aguentou a provação. E agora você quer dar outra chance para ele nessa altura do campeonato? Não. Se você quiser, ok. Comigo, não. Paulo abandonou Marcos, sim ou não, pessoal, também? Se foi embora? Foi. E o seu amigo Barnabé? Se quiser levar, você leva, eu não. E Paulo era homem de Deus? Sim ou não? Comigo você não trabalha. A gente tem que ver esses detalhes na Bíblia. Porque às vezes nós, como homens e mulheres de Deus, queremos romantizar tudo. Não, irmãos, não podemos passar pano para erro. Erro é erro. Pecado é pecado. Tem que se falar. Ah, não vou falar porque vai ficar triste. Que fique triste. Não negocie a verdade. Paulo não negociou. Ele abandonou. É certo, sim, lá na Panfilha ele fez isso e isso. Não dá para trabalhar nessa área com ele. Ele não consegue adquirir responsabilidades. E eu não vou trabalhar com pessoas que não conseguem ter responsabilidade. Fale para a pessoa que está do seu lado. Você consegue trabalhar com quem não é responsável? Consegue? Pode falar, consegue? Ah, lógico, pastor. Eu gosto, como eu amo a pessoa que não tem responsabilidade. Como eu amo trabalhar com quem não tem responsabilidade. Não! Só que olha que interessante. Só que quando a gente fala de trabalhar secularmente no mundo de empreendedorismo ou no mundo corporativo, a gente trabalha. Mas quando é para dentro da igreja, a gente fala, não, pode trabalhar. Não, tá no texto. Tá no texto. Não vou trabalhar porque não tem responsabilidade. Por quê? Porque as coisas de Deus são sérias. As coisas de Deus têm que ter uma responsabilidade. Guarde isso, pessoal. Maturidade começa quando eu paro de negar o que eu fiz. E se eu quero recomeçar, eu tenho que primeiro ter coragem de dizer, eu caí. Eu errei, eu fracassei, eu não sabia de tudo, eu me equivoquei. E quando nós fazemos isso, é o primeiro passo para um recomeço, para novas oportunidades que Deus tem para a gente. Mas para que a gente viva essa nova responsabilidade, a gente tem que confessar, eu errei, eu caí. Porque muitas vezes é difícil a gente reconhecer que o erro está em nós. O erro muitas vezes é do outro. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você reconhece fácil os seus erros? Porque o erro é do outro. Tem um ditado popular que fala o seguinte, já que a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Né? Já que a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. É minha culpa. Então eu coloco no meu fulano, no beltrano, no ciclano e assim por diante. Mas o primeiro passo, pessoal, para eu e você que fracassamos, que erramos, que caímos e tropeçamos é não passar pano. Errei mesmo. Fui errado. Me equivoquei. Ótimo. O reconhecimento é o primeiro passo para a restauração. O reconhecimento é o primeiro passo para a mudança de vida. O reconhecimento, meu e seu, dos nossos erros, falhas e equívocos, é o primeiro passo para que Deus faça uma nova história tão linda
quanto a primeira que a gente já tinha visto. Mas para isso a gente tem que reconhecer. E o nosso grande erro, sabe qual que é? É querer reconstruir algo novo sem reconhecer o erro. Eu não estou errado e quero reconstruir algo novo. Não existe. Pessoal, para o novo de Deus vir na minha e na sua vida, é odre novo para que a gente receba vinho novo. Não tem como a gente colocar azeite novo em botilha velha de azeite. Não tem como a gente colocar vinho novo em um saco, um odre, um saco de couro de vinho velho. Por quê? Não suporta um novo de Deus. Eu coloco o vinho no saco velho, o saco já está expandido com a fermentação natural do vinho, não vai suportar mais uma fermentação, e por não suportar ele vai explodir. Ou seja, para que a gente viva novas histórias, o novo tempo de Deus nas nossas vidas, a gente tem que recomeçar às vezes do zero. E como que a gente recomeça do zero? Falando, eu errei. Eu preciso de uma nova chance. Eu preciso de uma nova oportunidade. Eu me equivoquei nessa tomada de decisão. Essa não foi a melhor escolha da minha vida. Eu escolhi errado esse emprego. Eu escolhi errado essa pessoa que eu estou namorando. Eu tenho que recomeçar do novo. De novo. Eu tenho que recomeçar. Por quê? Pessoal, guarde isso. Deus não vai colocar coisas grandiosas pra gente sem antes tratar o nosso coração. Quem foi um exemplo bíblico disso, pessoal? Que caiu feio. Pedro, ele negou Jesus. Ele negou Jesus, caiu feio. Ele negou o próprio Senhor. Mas nem por isso ele foi descartado. O processo foi doloroso. Mas ele não foi descartado. Porque Pedro achava que estava pronto. Olha o que diz o texto de Lucas, capítulo 22, versículo 31 até o verso 32. Nesse texto aqui, qual que é o contexto? Jesus já está em Jerusalém, chama os seus discípulos para fazer a sua primeira ceia, a ceia do Senhor, que daqui a pouco a gente vai estar. E o Senhor já vai falando algumas coisas para ele sobre a morte que ele teria que padecer. E Pedro se levanta, Pedro se levanta e vai falar o seguinte: Senhor, não, vou te falar uma coisa, se necessário for, eu morro com o Senhor. Se necessário for, tamo junto, eu não largo do Senhor. Sabe o que Jesus fala para Pedro? Pedrão, se liga, antes que o galo cante, nessa noite ainda, nessa madruga, você vai me negar 3 vezes. Que é isso? Eu tô preparado, tô pronto. Mas era um processo. E nesse contexto, os discípulos falam: Senhor, quem que é o maior do reino dos céus? Sou eu que sou o maior, ele que é o maior, quem que é o maior? Jesus fala: pessoal, os valores do reino é invertido. Aquele que é maior tem que servir o menor. Aquele que se acha mais importante que seja o menos importante para servir. Porque eu, sendo mestre e rei, vim para servir vocês, não vim para ser servido. Aí, chega nesse ponto aqui, ó. Olha o que Jesus Cristo fala para Simão Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com trigo. Olha que interessante. Vocês estão falando tudo quem que é o maior, quem que é o menor, quem que é o certo, quem que é o errado. Estou falando que eu vou morrer. Vocês estão preocupados com isso? Sabe o que aconteceu? Satanás veio falar assim para mim: deixa eu peneirar eles igual é o trigo. Deixa eu dar uma chacoalhada neles. Você acha que Jesus livrou ele do chacoalhão? Não, Jesus permitiu. Pode. Já viu aquilo lá? Ó? Pode peneirar, só não mata. Só não mata, só não tira a vida. Mas ele pediu para dar uma peneirada em vocês. Sabe o que eu fiz? Eu permiti, olha só. Versículo 32. Contudo, eu orei. Aí esse que é interessante. Jesus aponta logo para Pedro, que falava que estava pronto, né? Ó, tô pronto. Pode confiar em mim. Vou até para a morte. Tamo junto. Tamo junto, viu? Se precisar de mim, tamo junto. Jesus falou: tá bom. Tamo junto até a primeira aprovação. Igual João Marcos. Tamo junto até o calo apertar. Tamo junto, viu, Jesus? Olha o que o Senhor falou para Pedro. Contudo, eu orei para você, para que a sua fé não desfaleça, porque vai ser duro o que você vai passar. Que ia ser essa negação. Vai ser duro o que você vai passar. Mas eu orei para o meu Pai para que a tua fé não desvaleça. Olha o que Jesus fala para Pedro, que andou 3 anos com ele, Isaías. Estou andando 3 anos com Jesus, fazendo a obra, vendo milagre, vendo cego enxergar, coxo
andar, morto, ressuscitar. Aí eu recebo uma palavra dessa de Jesus em Jerusalém, poucas horas antes dele viver a sua paixão, a sua morte. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Fale para a pessoa que está do seu lado, você é convertido, irmão? Ou é convencido? Ou seja, eu ando com Jesus, tomo café com ele, estou almoçando com ele, estou vendo milagres, o pessoal destelhando casas e colocando, telhado de casa, colocando um coxo, Jesus curando. Eu estou participando do mover do reino de Deus, mas não sou convertido ainda. Ah, pastor, mas como pode falar que não era convertido? O próprio Jesus falou que o que som do meu coração e o seu coração. Pedro, tu tá andando comigo, mas não é convertido não. Você não se converteu, não tem problema. Mas olha o que Jesus fala. Quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. O que acontece com Pedro, pessoal? Pedro, então, vai orar com Jesus no Getsêmani. Sabemos da oração que o Senhor faz. Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, mas porém não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ora durante 3 vezes, daqui a pouco vai lá e encontra Pedro, Tiago e João dormindo. Ele fala, bonitões, levanta. Vocês não conseguem vigiar nenhuma hora comigo? Agora já chega. Chegou a hora do Filho do Homem ser entregue na mão de pecadores. Tá vindo aí aquele que me trai. Daqui a pouco vem aqui com a guarda do Sinédrio, quem? Judas Iscariotes. Chega Judas ali, sai do meio de todo mundo e fala, Rabi, e dá um beijo no rosto de Jesus. O maior traidor deu um beijo no rosto de Jesus. Era próximo. Aí nisso que deu um beijo, Jesus fala, ô Judas, entregaste o Filho do Homem com um beijo. Os guardas do Sinédrio pegam Jesus, o algemam e levam para ser ali julgado na madrugada, algo ilegal, porque deveria ter o conselho do Sinédrio para poder fazer um julgamento como esse. Pagam pessoas para acusar Jesus. E começa uma série de acusações. Tapa na cara, cuspe na cara, esse daí expele demônios pelo príncipe dos demônios, ele é um blasfemo. E nisso que Jesus está tomando uma coça, está apanhando, Pedro está lá olhando. Uma mulher chega e fala assim, oxe, eu conheço Jesus apanhando ali. Conheço você. Você é seguidor de Jesus, né? Olha Pedro, que falou que estava junto, não falou? Que até para a morte ia? O quê? Mulher, nunca vi. Nunca vi mais magro, filha. Deixa eu ir para cá desse cantinho aqui. Aí Pedro vem para cá. Aí daqui a pouco outra mulher fala, ah, não, você é discípulo dele. Seu jeito de andar e de falar te condena. Nunca vi esse cara na minha vida, nem tomei café com ele. Deixa eu ir para outro canto. Pedro vai, segunda vez que nega. Na terceira vez a mulher fala, é você sim, já te vi a fisionomia. Você até falou um pouco do evangelho lá pro pessoal. É você. O que Pedro faz? Jamais, nunca vi. E a Bíblia fala que ele dá uma blasfemada. Não sei o texto, não sei qual foi a blasfema que ele lançou. Nunca vi esse camarada. Ele olha para Jesus, Jesus olha, o galo canta. Pedro fala, meu, errei. Eu neguei o meu Senhor. Aquele que eu falei que estava junto, que confiou em mim, que abriu, me deu oportunidade, que estava junto trabalhando. Falei que nem ia negar, porque eu achava que estava pronto. Eu pequei. Ele sai, começa a chorar amargamente. Pedro faz o quê? Nega Jesus. Pedro cai. Fracasso não é cair. Fracasso é permanecer caído. O que acontece? Jesus morre, ressuscita, aparece para os seus discípulos. E depois que ele come com seus discípulos, ele bate um papo com Pedro. E olha o bate-papo que ele tem com Pedro, relatado em João, capítulo 21, versículo 15 a 17. Olha o que diz o texto da palavra de Deus, João 21, 15 a 17. Olha só. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, já tinha morrido, ressuscitado, Jesus aparece para os seus discípulos a terceira vez já que ele aparece, e fala, Simão, filho de João,
você me ama mais do que esses? Detalhe, no grego, esse primeiro amor que ele pega e fala, Jesus, é o amor ágape, o amor incondicional, o amor de sacrifício que ele tinha falado que tinha. Deus, eu te amo, a ponto de entregar a minha vida pelo Senhor. O amor sacrificial. Então esse primeiro ponto que Jesus Cristo fala, Pedro, você me ama mais do que esses? Você me ama com amor sacrificial? Você me ama com amor incondicional? Você me ama com amor ágape? Ele disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Só que esse amor que Pedro responde é um amor filéu, é um amor de irmão, não é um amor de sacrifício. Jesus fala, Jesus disse, cuide dos meus cordeiros. Ele continua, novamente, pela segunda vez. Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama, ágape incondicional? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe disse, Simão, filho de João, você me ama. Esse amor agora não é incondicional, é um amor filéu. Tá bom então, João, você me ama então, filéu, esse amor de irmão, esse amor que é falho, esse amor que é imperfeito. Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez, igual ele tinha negado, você me ama? E ele lhe disse, Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que eu te amo, filéu. Jesus sabia do amor imperfeito, Jesus sabia das imperfeições e Jesus lhe disse, cuide das minhas ovelhas. Mesmo com esse amor falho, mesmo com esse amor imperfeito, eu quero que você cuide das minhas ovelhas. E sabe o que acontece ainda? Foi esse Pedro que falhou e caiu. É esse mesmo Pedro que Jesus disse, sobre esta rocha, que sou eu, Pedro, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, eu te coloco, mesmo com a tua falha, mesmo com as tuas dificuldades, eu te coloco como pastor da principal igreja no primeiro século, a igreja de Jerusalém. Ou seja, eu te coloco mesmo imperfeito, mas com o meu poder se aperfeiçoando nas suas fraquezas, eu te coloco na minha obra. Porque você não está rendido e entregue às suas fraquezas. Não é porque você caiu que você é fracassado, Pedro. Você seria um fracassado se você desistisse. Mas mesmo com as suas falhas, com as suas imperfeições, eu te dou uma nova chance, Pedro. Ou seja, pessoal, existe novas chances para mim e existe novas chances para você também, Deus. Fale para a pessoa que está do seu lado, existe uma nova chance para você. Glória a Deus. Muitas pessoas não fracassam porque erraram, mas porque desistiram de voltar. Segundo e último, para encerrarmos. Segunda coisa que a gente aprende. Deus usa processos e pessoas para levantar quem caiu. A gente viu em Atos capítulo 15, versículo 39 a 41. Olha o que diz o texto. Ambos tiveram um desentendimento tão sério, Paulo e Barnabé, que se separaram, não dá para trabalhar mais junto. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Olha só, Deus usa processos e pessoas para levantar quem caiu. Olha que interessante, é que Deus não restaura Marcos apenas assim, de uma maneira, de uma hora para outra. Mas sabe o que ele utiliza? A estrutura igreja, relacionamento, cuidado e discipulado. Paulo não vai trabalhar. O que Barnabé fez? Eu vou trabalhar com ele. Eu vou trabalhar. Vem cá, filho. Você precisa aprender muito ainda. Você falhou. Você errou. Tá errado. Você nos abandonou. Mas vem aqui. Discipulado, tratamento, relação, consistência. Não passa a mão na cabeça. Tu errou.
Você precisa aprender de novo, vamos embora. E começou a trabalhar esse conceito em Marcos. O conflito que teve não parou a missão, mas a restauração não foi instantânea. Marcos, pessoal, aprendeu com erro. Eu abandonei Paulo. Eu abandonei meu primo que confiou em mim. Eu estava com a mão no arado trabalhando para Jesus e de repente parei de trabalhar para ele. Meu Deus, o que eu fiz? Mas ele se autoanalisa e fala, vou voltar a trabalhar. Eu vou voltar a fazer. Porque a palavra de Deus diz no Antigo Testamento, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, olha o que diz o texto, o fim das coisas é melhor que o seu início e a paciência é melhor que o orgulho. O melhor não é como você começa, é como você termina. Aí você pode ter começado errado, você pode ter falhado no meio do caminho, mas esse não é o meu e o seu fim, irmão. Deus dá uma nova chance para mim e para você. Sabe o que João Marcos fez? Não, eu vou trabalhar agora, eu errei. Ele ficou prostrado, ninguém me ama, eu sou incompreendido, as pessoas não querem trabalhar comigo. Ele fez de vítima? Não, eu errei, agora eu quero acertar. O que eu preciso fazer? Você precisa ser mais crente, você precisa orar mais, você precisa buscar mais de Deus, você precisa colocar a mão no arado e não olhar para trás, como diz a palavra de Deus. Tá bom, não vou então agora olhar para trás, vou colocar a mão no arado. Ele começa a mudar de vida, e quando ele muda de vida, a Bíblia diz que nós temos que olhar para as pessoas e ver frutos de arrependimento. O fruto é algo que é notório para as pessoas. Ele falhou, agora ele não falha mais. Por quê? Porque nós estamos vendo o trabalho dele, nós estamos vendo a maturidade dele, nós estamos vendo ele trabalhar para Jesus. Olha só, quando ele começa a trabalhar para Jesus, Marcos, que falhou, abandonou Paulo e Barnabé, Paulo olha para Marcos e tem uma outra visão dele. Por quê? Olha só o que diz 2 Timóteo, capítulo 4, 11. Paulo já está na sua última prisão em Roma, na Itália, e vai ser morto por Nero, decapitado. Olha o que Paulo fala da prisão para Timóteo. Só Lucas está comigo. Traga quem? Marcos com você, porque ele é útil para o ministério. Ele agora é útil. Ele agora trabalha. Por quê? Porque ele mudou. Ele aprendeu com seus erros. Fale com a pessoa que está do seu lado. Aprenda com seus erros. Aprenda com seus erros. Aí olha só, Colossenses capítulo 4, versículo 11. Olha o que Paulo também diz. Jesus, chamado justo, também envia saudações. Esse não é Jesus, é um outro camarada que se chamava Jesus. Envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus e têm sido um consolo para mim. Pode passar a próxima. Epáfras, que é um de vocês, servos de Cristo, envia saudações. Ele está trabalhando com orações para que pessoas maduras, plenamente convictas. Não é esse texto, é um outro texto. Ele diz o seguinte, Colossenses 4, eu equivoquei o versículo, irmãos. Diz assim, Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitar vocês, recebam-no com alegria. O apóstolo Paulo fala o seguinte, agora Marcos vai visitar vocês, recebe com alegria. Mas espera aí, Paulo, Marcos era aquele que você não queria trabalhar? Era. Mas agora eu quero trabalhar com ele, sabe por quê? Porque ele me é útil para o ministério. Porque ele agora foi útil, porque ele reconheceu o seu erro e falou, eu quero mudar, eu não quero ficar da mesma forma. E ele foi buscar ajuda, ele foi buscar um processo. Os processos, pessoal,
tem o poder de nos purificar e tem o poder da gente recomeçar de novo. Então, não negue os processos difíceis da sua vida. Para que Pedro se convertesse, ele teve que negar Jesus 3 vezes. Teve que sentir amargura no seu coração. Teve que se afastar dos outros apóstolos. E Jesus aparece para ele e fala: Pedro, tu me amas? E tem toda a narrativa. E Deus dá uma outra chance para ele. Uma das formas de Deus trabalhar no nosso coração e uma das formas dele nos converter, sabe qual que é? Fazer a gente passar por processos e momentos difíceis. É isso. E às vezes, no processo difícil que eu e você passa, familiar, no trabalho, sabe quem ele vai utilizar? Pessoas. Como assim, pastor? Às vezes o processo de Deus te converter e me converter, sabe como que é? Colocar pessoas difíceis do seu lado. Situações são feitas por pessoas. Pessoas se criam situações. Como que Deus converte o nosso coração? Colocando pessoas difíceis. Para testar a sua paciência. Para testar a sua longanimidade. Para colocar à prova o seu caráter. Deus vai colocar pessoas ali para ver se você vai abrir mão de valores e princípios. Ele vai usar, sabe o quê? Pessoas. E pessoas vão promover situações para ver se o meu e o seu coração está apurado nas mãos de Deus. Que o Senhor nos conceda graça, que o Senhor nos conceda misericórdia. Então a palavra de Deus para mim e para você é: se você caiu e está se condenando, Deus não se assusta com seu tropeço. Ele pode fazer você nesta manhã se levantar. Se você tem medo de tentar alguma coisa de novo, porque você fracassou, hoje Ele lhe concede uma segunda chance. Você tem segunda chance hoje. Fale para a pessoa que está do seu lado: Jesus te dá hoje uma segunda chance. Então, já que Ele vai te dar uma segunda chance, coloque de pé, nós vamos orar. Existe segunda chance para você. Fale para a pessoa que está do seu lado: existe uma segunda chance para você. O fracasso não é você cair. O fracasso é você permanecer caído. Pai, no nome de